Olá, meu irmão, minha irmã querida. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você nesta manhã. Que o amor de Deus envolva o seu coração agora mesmo e que a presença do Espírito Santo traga clareza, paz e direção para a sua vida. Eu quero começar agradecendo a Deus por você estar aqui. Isso não é coincidência. Deus te trouxe até este momento porque Ele tem uma palavra poderosa para o seu coração hoje. Ele quer te dar sabedoria, Ele quer te guiar, Ele quer te mostrar o caminho que você deve seguir. Sabe, eu sei que você tem enfrentado momentos de dúvida. Eu sei que você tem olhado para a sua vida e tem se perguntado qual decisão tomar. Talvez você esteja diante de uma encruzilhada e não sabe para qual lado ir. Talvez você esteja confuso, perdido, sem saber qual porta abrir, qual caminho escolher. E isso tem te deixado ansioso, inquieto, com medo de errar, com medo de tomar a decisão errada e depois se arrepender. Eu quero te falar uma coisa hoje. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Você percebeu a beleza dessa promessa? Deus não esconde a sabedoria de você. Ele não dificulta. Ele não te condena por não saber. Ele dá liberalmente. Ele dá com generosidade. Ele derrama sabedoria sobre aqueles que pedem. E hoje nós vamos pedir juntos. Nós vamos buscar a face de Deus. Nós vamos clamar por sabedoria divina, por direção de Deus, por decisão com fé, porque quando você decide com Deus, você não decide sozinho. Quando você busca a sabedoria divina, você não caminha às cegas. Quando você pede direção de Deus, Ele te mostra o melhor caminho. Antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite. Se esta oração tocar o seu coração, se você sentir que Deus está falando com você, deixe nos comentários a frase: Deus me dá sabedoria hoje. Eu quero ver os comentários cheios de fé, cheios de expectativa, cheios de pessoas que estão buscando a sabedoria de Deus. E se você ainda não é inscrito no canal, clica agora no botão de inscrever-se e ativa o sininho, porque aqui você vai encontrar orações poderosas, palavras de fé e esperança todos os dias. Agora eu quero que você feche os seus olhos, se você puder. Respire fundo, aquiete o seu coração e saiba que Deus está aqui com você. Ele está te ouvindo, Ele está te vendo. Ele conhece cada angústia do seu coração e Ele quer te dar paz. Eu sei que você está cansado de tentar resolver tudo sozinho. Eu sei que você já tentou encontrar as respostas nas suas próprias forças, na sua própria inteligência, nos conselhos de outras pessoas. E mesmo assim, você continua confuso, você continua perdido, você continua sem saber o que fazer. Talvez você tenha passado noites sem dormir, pensando, tentando encontrar uma solução. Talvez você tenha feito listas de prós e contras. Talvez você tenha pedido a opinião de todo mundo e ainda assim a paz não veio. Você olha para aquele emprego e não sabe se deve aceitar ou não. Você olha para aquele relacionamento e não sabe se deve continuar ou encerrar. Você olha para aquela mudança e não sabe se deve dar o passo ou ficar onde está. Você olha para aquele investimento e não sabe se deve arriscar ou esperar. E dentro de você há uma guerra. Uma voz diz uma coisa, outra voz diz outra. E você não sabe em qual voz confiar. Talvez você já tenha tomado decisões erradas no passado. Talvez você já tenha escolhido caminhos que te machucaram. Talvez você ainda esteja colhendo as consequências de escolhas precipitadas, de decisões tomadas sem Deus, de caminhos que você seguiu sem buscar a direção dele. E agora você tem medo de errar de novo, medo de se machucar de novo, medo de decepcionar as pessoas que você ama, medo de decepcionar a si mesmo. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje, meu irmão, minha irmã. Deus não te condena pelo passado. Ele não te julga pelas decisões erradas que você já tomou.
Provérbios 3, versículos 5 e 6 dizem: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você viu? Deus não está te cobrando, Ele está te convidando, Ele está dizendo: confia em mim. Não dependa apenas da sua própria compreensão. Me reconheça em todos os seus caminhos. E eu vou endireitar as suas veredas. Hoje é um novo dia. Hoje é um dia de recomeço. Hoje é um dia em que Deus vai derramar sabedoria sobre você. Ele vai clarear a sua mente. Ele vai acalmar o seu coração. Ele vai te mostrar o caminho. E você vai tomar decisões com fé, decisões com confiança, decisões com paz. A Bíblia diz em Provérbios 16, versículo 3: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. E quando você entrega os seus planos para Deus, quando você coloca as suas decisões nas mãos dele, os seus pensamentos se estabelecem. A confusão vai embora, a clareza vem, a paz chega. E em Isaías 30, versículo 21, está escrito: os teus ouvidos ouvirão uma palavra por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Deus vai falar com você, Ele vai te mostrar o caminho, você não vai ficar perdido, você não vai ficar confuso, porque Deus é fiel. E quando você busca a sabedoria dele, ele responde. Agora, vamos orar juntos. E eu quero que você abra o seu coração completamente para Deus. Não esconda nada, não tenha vergonha. Deus já conhece tudo. Ele conhece as suas dúvidas, Ele conhece os seus medos, Ele conhece as suas angústias. E Ele quer te ajudar. Pai amado, em nome de Jesus, eu venho até a tua presença nesta manhã. Eu venho com um coração aberto, com uma alma sedenta, buscando a tua sabedoria. Senhor, eu confesso que tenho me sentido perdido. Eu confesso que tenho me sentido confuso. Eu confesso que tem havido momentos em que eu não sei qual decisão tomar, qual caminho seguir, qual porta abrir. Pai, eu reconheço que a minha própria sabedoria é limitada. Eu reconheço que a minha própria compreensão é insuficiente. Eu reconheço que eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua orientação. Eu preciso da Tua direção. Eu preciso da Tua sabedoria divina derramada sobre mim. Senhor, eu peço perdão por todas as vezes que eu tentei resolver as coisas sozinho. Perdoa-me por todas as vezes que eu tomei decisões sem te consultar. Perdoa-me por todas as vezes que eu segui o meu próprio coração, sem buscar a tua vontade. Perdoa-me por todas as vezes que eu confiei mais em mim mesmo do que em ti. Pai, eu entrego nas tuas mãos todas as decisões que eu preciso tomar. Eu entrego aquele emprego que eu não sei se devo aceitar. Eu entrego aquele relacionamento que eu não sei se devo continuar. Eu entrego aquela mudança que eu não sei se devo fazer. Eu entrego aquele investimento que eu não sei se devo realizar. Eu entrego aquele projeto que eu não sei se devo começar. Senhor, eu coloco tudo nas tuas mãos. Espírito Santo, vem agora e ilumina a minha mente. Clareia os meus pensamentos, tira de mim toda a confusão, tira de mim toda a dúvida, tira de mim todo o medo de errar, traz paz para o meu coração, traz clareza para a minha mente, traz sabedoria para as minhas decisões. Senhor Jesus, tu disseste em João 16, versículo 13, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Eu peço agora que o Espírito da verdade me guie, que ele me mostre a verdade sobre cada situação, que ele me revele a tua vontade perfeita para a minha vida. Pai, cura as feridas das decisões erradas do passado. Cura as feridas das escolhas que me machucaram. Cura as feridas das consequências que eu ainda estou enfrentando. Senhor, eu sei que o passado não pode ser mudado, mas eu sei que tu podes curar as feridas.
Tu podes restaurar o que foi perdido. Tu podes transformar os erros em aprendizado. Eu renuncio agora a todo medo de tomar decisões. Eu renuncio a toda paralisia que tem me impedido de avançar. Eu renuncio a toda insegurança que tem me mantido preso. Em nome de Jesus, eu declaro que o medo não tem mais poder sobre mim. A insegurança não tem mais controle sobre mim. A dúvida não tem mais domínio sobre mim. Senhor, enche-me agora com a tua sabedoria. Enche-me com a tua paz. Enche-me com a tua confiança. Enche-me com a tua coragem. Que eu possa tomar decisões com fé, sabendo que tu estás comigo, sabendo que tu me guias, sabendo que tu não vais me deixar cair. Em nome de Jesus, eu quebro toda a confusão mental. Eu quebro toda a névoa que tem impedido que eu veja com clareza. Eu quebro toda a influência de opiniões erradas. Eu quebro toda a pressão externa que tem me empurrado para decisões precipitadas. Eu quebro todo o pensamento negativo que diz que eu vou errar. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem autoridade para confundir a minha mente. Você não tem autoridade para plantar dúvidas no meu coração. Você não tem autoridade para me desviar do caminho de Deus. O sangue de Jesus me protege. A palavra de Deus me guia. E o Espírito Santo me direciona. Eu declaro que todo espírito de confusão está sendo expulso agora. Todo espírito de dúvida está sendo expulso agora. Todo espírito de medo está sendo expulso agora. Em nome de Jesus, vocês não têm lugar na minha mente, no meu coração, na minha vida. Eu quebro a influência de traumas do passado que me fazem ter medo de decidir. Eu quebro a influência de palavras negativas que foram faladas sobre mim. Eu quebro a influência de fracassos anteriores que me fazem acreditar que eu vou errar de novo. Pai, liberta-me de tudo isso. Eu quero ser livre para decidir com fé. Senhor, liberta-me da necessidade de ter todas as respostas antes de dar o passo. Liberta-me da necessidade de controlar tudo. Liberta-me da necessidade de garantias absolutas. Eu quero aprender a confiar em Ti, mesmo quando eu não vejo o caminho completo. Eu quero aprender a dar passos de fé, sabendo que Tu vais iluminar o próximo passo quando eu precisar. Eu declaro liberdade sobre a minha mente. Eu declaro clareza sobre os meus pensamentos. Eu declaro paz sobre as minhas decisões. Em nome de Jesus, eu sou livre para decidir com sabedoria. Pai amado, eu quero agora interceder por todas as pessoas que estão ouvindo esta oração e que também precisam de sabedoria para as suas decisões. Senhor, eu oro por cada pessoa que está diante de uma escolha difícil. Por aqueles que precisam decidir sobre o trabalho, por aqueles que precisam decidir sobre os relacionamentos, por aqueles que precisam decidir sobre a família, por aqueles que precisam decidir sobre os estudos, por aqueles que precisam decidir sobre investimentos, por aqueles que precisam decidir sobre mudanças. Pai, derrama a Tua sabedoria sobre cada um, que eles não tomem decisões baseadas apenas na emoção do momento, que eles não tomem decisões baseadas apenas na pressão das circunstâncias, que eles não tomem decisões baseadas apenas na opinião dos outros, mas que eles tomem decisões baseadas na Tua palavra, na Tua vontade, na Tua direção. Eu oro pelas famílias que estão em crise e precisam de sabedoria para saber como restaurar. Eu oro pelos casais que estão pensando em desistir e precisam de sabedoria para saber se devem lutar ou deixar ir. Eu oro pelos pais que estão preocupados com os filhos e precisam de sabedoria para saber como educá-los. Senhor, dá sabedoria divina a cada um. Eu oro por aqueles que estão desempregados e precisam de sabedoria para saber qual porta tocar, qual currículo enviar, qual oportunidade aceitar. Pai, guia-os, mostra-lhes o trabalho certo, no lugar certo, no tempo certo, que eles não aceitem qualquer coisa por desespero, mas que eles esperem pela Tua provisão perfeita.
Eu oro por aqueles que estão com problemas financeiros e precisam de sabedoria para administrar o pouco que têm. Senhor, ensina-os a serem sábios com o dinheiro. Ensina-os a priorizar o que é importante. Ensina-os a confiar em Ti como provedor. Abre as portas de bênçãos. Multiplica os recursos. Derrama prosperidade com sabedoria. Pai, eu oro por aqueles que estão doentes e precisam de sabedoria para saber qual tratamento seguir, qual médico procurar, quais decisões tomar sobre a saúde. Senhor, guia-os. Dá sabedoria aos médicos que os atendem. Dá clareza sobre os exames, dá paz sobre os tratamentos e derrama a Tua cura sobrenatural. Senhor, eu oro pelos jovens que estão decidindo qual carreira seguir. Dá sabedoria a eles. Mostra-lhes o propósito que Tu tens para as vidas deles. Que eles não escolham apenas pelo dinheiro, mas que eles escolham de acordo com os dons que Tu colocaste neles, de acordo com o chamado que Tu tens para eles. Eu oro pelos empresários que precisam tomar decisões difíceis sobre os negócios. Dá sabedoria a eles, Senhor. Mostra-lhes quando expandir e quando esperar. Mostra-lhes quando investir e quando guardar. Mostra-lhes quando contratar e quando dispensar. Que eles sejam prósperos com sabedoria. Pai, eu oro pela nossa nação e pelos nossos governantes. Dá sabedoria aos nossos líderes. Que eles tomem decisões que beneficiem o povo, que promovam a justiça, que tragam paz, que gerem prosperidade. Que eles não sejam guiados pela corrupção, pela ganância, pela ambição pessoal, mas que eles sejam guiados pelo bem comum. Senhor, abençoa a cada pessoa que está ouvindo esta oração. Que eles sintam a Tua presença, que eles ouçam a Tua voz, que eles recebam a Tua sabedoria, que eles tomem as melhores decisões, que eles vejam as portas certas se abrindo, que eles vejam os caminhos errados sendo fechados, que eles tenham paz em cada passo que derem. Agora, eu quero que você comece a declarar comigo, com fé, com autoridade, porque a palavra de Deus tem poder. E quando você declara a palavra, ela se cumpre na sua vida. Eu declaro que sou sábio, porque a sabedoria de Deus habita em mim. Provérbios 2, versículo 6 diz: O Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Eu recebo agora a sabedoria que vem de Deus. Eu recebo o conhecimento que vem dele. Eu recebo o entendimento que vem da sua boca. Eu declaro que eu ouço a voz de Deus. João 10, versículo 27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu sou ovelha de Jesus. Eu ouço a sua voz. Eu reconheço a sua voz, e eu sigo a sua orientação. Eu declaro que Deus dirige os meus passos. Provérbios 16, versículo 9 diz: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu posso planejar, mas é Deus quem dirige, e eu confio na direção dele. Eu sei que ele está no controle. Eu declaro que a sabedoria do alto desceu sobre mim. Tiago 3, versículo 17 diz: A sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é a sabedoria que eu tenho. Uma sabedoria pura, pacífica, tratável, cheia de bons frutos. Eu declaro que eu tomo decisões com paz. Colossenses 3, versículo 15 diz: A paz de Deus, para a qual também fostes chamados, domine em vossos corações. A paz de Deus domina o meu coração. E quando eu tenho paz sobre uma decisão, eu sei que é a decisão certa. Eu declaro que eu não ando por vista, mas por fé. 2 Coríntios 5, versículo 7 diz: Porque andamos por fé e não por vista. Eu não preciso ver todo o caminho para dar o primeiro passo. Eu ando pela fé. Eu confio em Deus. E Ele vai iluminando o caminho à medida que eu avanço. Eu declaro que os planos de Deus para mim são planos de paz. Jeremias 29, versículo 11 diz:
Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem planos maravilhosos para mim, e quando eu sigo a direção dele, eu alcanço o melhor. Eu creio que Deus está preparando o caminho diante de mim. Isaías 45, versículo 2 diz: Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Deus vai na frente. Ele prepara o caminho. Ele remove os obstáculos. Ele abre as portas. E eu apenas preciso seguir. Eu creio que toda sabedoria vem de Deus. Provérbios 9, versículo 10 diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Quando eu temo a Deus, quando eu o reverencio, quando eu o busco, eu recebo sabedoria, eu recebo prudência, eu recebo discernimento, eu recebo clareza mental, eu recebo paz emocional, eu recebo confiança espiritual. Filipenses 4, versículos 6 e 7 dizem: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu não vou ficar ansioso, eu vou orar. E a paz de Deus vai guardar o meu coração e a minha mente. Eu recebo direção divina. Salmos 32, versículo 8 diz: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Deus me instrui, Deus me ensina, Deus me guia. Eu não estou sozinho, eu não estou perdido. Eu tenho um Deus que me direciona. Eu recebo discernimento espiritual. Hebreus 5, versículo 14 diz: O mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Eu tenho discernimento. Eu sei diferenciar o certo do errado. Eu sei identificar a voz de Deus da voz do inimigo. Eu sei reconhecer as oportunidades certas. Eu recebo estratégias do céu. 2 Crônicas 20, versículo 15 diz: A peleja não é vossa, mas de Deus. Eu não preciso lutar sozinho. Eu não preciso ter todas as respostas, porque Deus peleja por mim. Ele me dá as estratégias. Ele me mostra o caminho da vitória. Eu declaro que as portas certas estão se abrindo para mim. Apocalipse 3, versículo 8 diz: Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Deus está abrindo portas na minha vida, portas de oportunidade, portas de bênção, portas de prosperidade. E ninguém pode fechar o que Deus abre. Eu declaro que as portas erradas estão sendo fechadas. Se eu estava considerando um caminho que não é a vontade de Deus, que essa porta se feche. Que eu não insista em algo que Deus não aprova. Que eu tenha humildade para aceitar quando Deus diz não. Porque o não de Deus sempre é para me proteger, para me preparar para algo melhor. Eu declaro que eu tenho a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, versículo 16 diz: Nós temos a mente de Cristo. Eu não penso como o mundo pensa. Eu não decido como o mundo decide. Eu tenho a mente de Cristo. Eu penso de acordo com a palavra. Eu decido de acordo com a vontade de Deus. Eu declaro que toda arma formada contra as minhas decisões não prosperará. Isaías 54, versículo 17, garante isso. O inimigo pode tentar me confundir, ele pode tentar me desviar, mas toda estratégia dele contra mim vai falhar, porque eu estou debaixo da proteção de Deus. Eu declaro que eu sou bem-sucedido em tudo o que faço. Josué 1, versículo 8 diz: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Quando eu medito na palavra, quando eu sigo a orientação de Deus, eu prospero, eu tenho sucesso, eu tomo decisões sábias.
Pai amado, eu quero te agradecer neste momento. Obrigado porque tu me ouves. Obrigado porque tu respondes. Obrigado porque tu não me deixas na confusão. Obrigado porque tu és um Deus de clareza, de paz, de direção. Senhor, eu sei que a partir de agora eu não vou mais tomar decisões sozinho. Eu vou te consultar. Eu vou buscar a tua sabedoria. Eu vou esperar pela tua orientação. Pai, eu agradeço porque cada pessoa que está ouvindo esta oração está recebendo sabedoria agora, está recebendo clareza agora, está recebendo direção agora. A névoa está se dissipando, a confusão está indo embora, a paz está chegando. E eles vão tomar as decisões certas, no tempo certo, com a confiança certa. Senhor, que estas pessoas saiam daqui diferentes, que elas saiam com a mente renovada, que elas saiam com o coração em paz, que elas saiam com a certeza de que Tu estás no controle, que elas não tenham mais medo de decidir, que elas não fiquem mais paralisadas pela dúvida, mas que elas avancem com fé, sabendo que Tu as guias. Que amanhã, quando elas acordarem, elas tenham clareza sobre o que fazer. Que durante o dia, quando surgirem as dúvidas, elas lembrem desta oração e sintam a paz de Deus guardando o coração delas. Que nos próximos dias elas vejam as confirmações de Deus, vejam as portas se abrindo, vejam o caminho sendo iluminado. Senhor, derrama a Tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada decisão que precisa ser tomada, sobre cada escolha que está sendo considerada. Que a Tua mão esteja sobre essas vidas hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus, eu oro e decreto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, esta oração foi poderosa e eu sei que Deus ouviu. Eu sei que Ele está agindo na sua vida neste exato momento. Eu sei que a sabedoria de Deus está sendo derramada sobre você agora. E você vai tomar as decisões certas. Você vai fazer as escolhas certas. Você vai seguir pelo caminho certo. Se você sentiu a presença de Deus, se esta oração tocou o seu coração, eu quero te pedir algo. Deixe nos comentários um grande amém. Eu quero ver os comentários cheios de amém, cheios de gratidão, cheios de fé, cheios de pessoas que estão recebendo a sabedoria de Deus. E não guarde isso só para você. Compartilhe esta oração com alguém que está confuso, que não sabe que decisão tomar. Compartilhe com aquele amigo que está em dúvida. Compartilhe com aquele familiar que está perdido, porque esta oração tem poder. E ela pode trazer clareza para a vida de muitas pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Ative o sininho para receber as notificações, porque todos os dias tem uma palavra nova, uma oração poderosa, uma mensagem de fé para você. Deus te abençoe grandemente. Deus te dê sabedoria. Deus te dê clareza. Deus te dê paz. Que você possa decidir com fé, sabendo que Deus está contigo, sabendo que Ele te guia, sabendo que Ele não vai te deixar errar. Vá em paz, vá com sabedoria, vá com a certeza de que Deus está no controle da sua vida, em nome de Jesus. Amém.